Expulsava demônios nos cemitérios, nas casas, no templo. Lia e ouvia quando ia à sinagoga. Ensinava quem ouvisse, curava enfermos. Onde e com quem estivesse, não importava e não importa. Com publicanos ou religiosos, com crianças ou idosos. Em Cafarnaum ou no Monte das Oliveiras, até com prostitutas ou mulheres bem vistas, com pescadores leprosos ou mendigos, em Jericó, em Naim ou em Nazaré. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só fazer, só pra aparecer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só qualquer cerimonialismo e hipocrisia ele é. Na Galileia, sentado num barquinho à beira-mar, procurando gente com o coração disposto a crer simplesmente. Em Betânia com Lázaro, Marta e Maria, ou em qualquer outro lugar, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nas cadeias e nos hospitais, nas praças, nos parques, nas ruas, em tempos de paz e durante a guerra até nas catacumbas. Começou em Jerusalém, com as ovelhas perdidas de Israel, até ser pregado a toda a criatura entre a terra e o céu. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só fazer, só pra aparecer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. Quando leio a Bíblia, ouço Cristo dizer que a ceia era para ser o que o nome diz, uma refeição para compartilhar, doar um ao outro e acolher, não uma cerimônia para dividir entre quem é digno e quem não. Judas foi o único dos pecadores apóstolos que não participou, e dali em diante ele mesmo do evangelho se excluiu. Jesus não se enquadrava em nenhuma panelinha oficial, isso não mudou. Pregador ambulante, expulsa demônios e doutrina diferente ensina, onde já se viu. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só fazer, só pra aparecer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só qualquer cerimonialismo e hipocrisia ele é. Ensinou que odiar é o mesmo que matar, que olhar com intenção é o mesmo que fazer, que só é perdoado quem a quem lhe fez o mal perdoar, a fazer aos outros o que espera que venham lhe fazer, que amar uns aos outros como ele amou é da sua lei o pré-requisito. Tudo é possível àquele que crê, desde que de acordo com a vontade do Pai seja o pedido, que para ser absolvido por Deus nada se pode fazer, além de no Filho dele crer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só fazer, só pra aparecer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só qualquer cerimonialismo e hipocrisia ele é. O chamaram de comilão, pois comia e bebia com seus amigos, de não guardar o sábado, quando colhiam espigas para comer ele e seus discípulos. Os discípulos viram um homem que não andava com eles, expelindo demônios em nome de Jesus e o proibiram. Mas Jesus disse: quem não é contra nós é por nós, não o proíbam. Um religioso se admirou ao perceber que Jesus não lavou as mãos antes de comer. Mas Jesus lhe disse: pior é a sujeira que sai do desamor que a que entra no ser. Não sejam sepulturas invisíveis pelas quais os homens passam sem saber. Ai de vós, doutores da lei, que não entram e ainda impedem outros de entrarem. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só fazer, só pra aparecer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só qualquer cerimonialismo e hipocrisia ele é. Um homem rico veio lhe perguntar o que ele devia fazer pela salvação. Por ser ele judeu, Jesus disse para cumprir os mandamentos que ele já conhece. Isso ele já fazia desde antes da idade da razão.
Jesus então disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Só então ele compreendeu que não tinha nada se a riqueza estava presa no seu coração. Nicodemos veio à noite trocar figurinha. Sabemos que és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Importa-vos nascer de novo. Mas como voltarei ao ventre de minha mãe? Jesus respondeu: como crerá nas coisas celestiais se falo das terrestres e não crede? O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A vez só fazer só pra aparecer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A vez só qualquer cerimonialismo, hipocrisia ele é. Diga se tu és o Cristo, o sumo sacerdote o interrogou. Tu o disseste, foram as primeiras palavras que dele escutou. És tu o rei dos judeus? Pilatos, o governador da Judéia, questionou. Perguntas por ti mesmo ou outros disseram? Jesus contra-perguntou. Herodes, o governador galileu, só queria ver uns milagres, mas Jesus completamente o ignorou. Os judeus não costumavam nem falar com os samaritanos, mas Jesus pediu água do poço à primeira samaritana que se aproximou. Mal sabia ela, mas tinha um desejo sincero de saber sobre o Messias. Sou eu que falo contigo. Jesus falou direto e claro, como um velho amigo. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só fazer só pra aparecer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só qualquer cerimonialismo, hipocrisia ele é. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só fazer só pra aparecer. O evangelho sempre foi underground, seguir Jesus sempre foi underground. A ver só qualquer cerimonialismo, hipocrisia ele é.